Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Quem estiver entrando vai dando um oizinho, vai dizendo como é que tá o som para que eu possa começar. Vou repetir um recado que eu dei na terça-feira, na live da terça, que próxima semana eu farei a live na terça-feira, mas não terei a live da quinta-feira. Na semana do Natal e do Réveillon, eu ficarei fazendo apenas a live da terça-feira às 5 horas da tarde, por motivos óbvios, né? Então, quem estiver entrando vai dando um oizinho, estrela entrou, e aí eu começo a falar, porque as pessoas pegam o assunto pelo meio e isso não é agradável, né? Então vamos esperar um pouco. Espero que todos estejam bem. Nesse ano tão difícil que sobrevivemos a coisas inusitadas, medidas inusitadas, doença inusitada, mudanças de hábitos nunca visto antes. Espero que todos estejam bem, que estejam dando a importância necessária às regras de distanciamento social, de uso de máscaras, porque ainda temos um bom tempo pela frente, que nas nossas melhores projeções, nós teremos uma vacina efetiva daqui a alguns meses. Então, mesmo assim, o tempo de vacinação para uma população como a nossa é muito grande. Então, com isso, nós, para termos com a vacina ao retorno dos nossos hábitos antigos, demorará alguns meses. Então, é importante para o bem de todos, para a saúde de todos, que as pessoas tenham noção que tudo tem seu tempo e que o tempo não passou. Ainda não estamos no tempo de grandes confraternizações, de baixar a guarda. Então, peço a todos que ponderem. Hoje eu ouvi um texto pelo WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, de uma profissional de saúde. As pessoas que não trabalham na saúde não entendem muito quanto a gente vive o sofrimento, então quanto a gente participa, quantas pessoas a gente conhece, no sentido de conhecer, de olhar para a cara deles, tá entendendo? De conhecer realmente, de sentir a dor. Então, por isso, talvez a gente seja mais realista, porque eu não tenho o que falar. Eu não tenho palavras para consolar a perda de ninguém. Não existe palavras que consolem, né? Altenisa, boa tarde. Rosa, Vana Soares, boa tarde. Boa tarde a todos que entraram. E aí, vendo esse texto que a profissional de saúde falava do dia a dia do Covid, falava da angústia do atendimento dos pacientes de Covid, de aspectos que o paciente não está indo bem, ele é avisado que vai ser entubado, ele tem noção do que quer dizer isso, ele quer falar com a família quer falar com ele quer se despedir, ele quer dar orientações, senha de banco, o que ele não fez, o que não teve tempo para fazer, a matrícula que ele não conseguiu ainda fazer,
os pagamentos importantes, porque ele não sabe se vai voltar. E a família do outro lado também é extremamente perplexa com a possibilidade de uma evolução ruim. E isso é o dia a dia. Então a gente olha nos olhos dessas pessoas. Essas pessoas olham nos seus olhos. E é muito forte para todos da saúde. Todos da saúde. Então, quantas vezes, e eu me lembro do olhar de cada um deles, quantas vezes eu precisei, criança chorando, a mãe em desespero, a criança precisava entrar num procedimento, e quantas vezes a mãe me entregou o filho. Doutora, tome conta, olhando nos meus olhos. Não deixo que nada aconteça. Então a gente conhece essas pessoas. A gente conhece essas pessoas porque a gente olha no olho, elas olham no seu olho e pedem. E estão lhe dando o bem maior, a vida. Então, assim, nós da saúde, a gente lida com isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a gente lida com isso. Todos os dias a gente tem esse tipo de pedido. E quem está na linha de frente do Covid tem isso várias vezes ao dia. Então, assim, você sair cansada do hospital, do trabalho e não ter palavras para consolar a perda de alguém e passar de carro na frente de um barzinho, na frente de um lugar lotado de gente bebendo, conversando sem máscara, é uma coisa assim tão bizarra, é tão estranha. Parece que a gente está no outro mundo, parece que a gente vive realidades diferentes. E não tem gente, não tem o que falar. Eu, na minha profissão, infelizmente, perdi alguns pacientes já, é evidente. Quem trabalha na saúde perdeu paciente, não tem quem nunca perdeu paciente. Perdi pacientes e me senti tocada, mas ao mesmo tempo sem poder, de jeito nenhum, diminuir a dor dessa mãe. Diminuir a dor dessa mãe eu não tenho palavras. Não tenho palavras que possa te consolar. Eu não posso mensurar a sua dor. Embora que a doença era grave, embora eu fiz tudo, embora todo mundo fez tudo, embora tudo, mas eu não posso consolar. Eu não posso. E eu não tenho nem esse direito. E eu olho para os olhos dessa pessoa, porque infelizmente o médico, na sua grande maioria das vezes, é o portador das más notícias. Quem vai avisar o óbito é o médico. Eu sou a médica responsável. Se eu sou a médica responsável, sou eu que aviso. Esse papel é meu. Eu peguei o paciente. Então, não tem como, entendeu? Então, assim, por isso eu peço, desculpe o desabafo, mas peço que todos mantenham um bom senso. Um bom senso seria o suficiente. Não precisa mais do que isso. Bom senso. Pelo amor de Deus, bom senso. Isso é o suficiente, né? É o suficiente para que você tome as melhores atitudes. Mudando de assunto. Para começar, vocês podem fazer as perguntas, que eu vou olhar as perguntas. E eu vou falar de uma outra coisa que também me corta o coração, que é dar diagnósticos não bons. E que você fica até meio sem jeito, porque assim, chegam pacientes com a idade perto dos 3 anos, e a mãe diz, não, doutora, porque ela não fala. Só que quando você examina, não é só ela não fala, ela não faz contato visual, ela não entende o que o outro fala. Então a fala está atrasada, sim,
mas e os outros formas de comunicação? E aí, falando um pouco, a criança bebezinha, ela realiza a primeira comunicação, que é visual. Ela olha para você demoradamente. É a primeira comunicação. Um bebê olha para você. Você faz uma brincadeira, às vezes um sorrisinho, uma caretinha, o bebê sorri, às vezes estranha e começa a chorar. Mas ele já começou a fazer uma forma de comunicação, de entendimento entre os dois indivíduos, ele e o outro. E isso é feito com a criança com meses, com poucos meses. Então a criança já realiza a primeira comunicação, que é a comunicação visual. Depois ela vai se comunicar de forma, na grande maioria das vezes, depois da visual, de forma gestual, pedindo alguma coisa, dando a mãozinha, pedindo, chamando, mesmo sem falar. A fala vai acontecer depois. Antes ela tem comunicação visual, ela faz uma comunicação corporal e ela começa a entender o que você diz antes de falar. Ela começa você fala, me dê, e ela traz para você. Dê para o papai e ela leva o objeto para o papai. E ela não falou ainda. Então, a comunicação é um processo neurológico que começa com o visual, depois você tem um que eu diria corporal, onde ela usa os braços, ela pede as coisas ou pega as coisas, ela dá a entender a intenção de falar, mas pelo gesto. Depois ela vai entender o que você fala, comandos simples de dentro de casa, me dê, entrega para alguém, ou então pegue. Coisas pequenininhas, frases pequenas. E aí ela começa a pegar o vocabulário, assim, pegando no ar. Você não precisa muito ensinar. Uma coisa típica é que você pergunta para o bebezinho, criança pequena, você quer banana, você quer água, você quer bolo, você quer suco, você quer maçã. E aí uma hora você está comendo uma coisa, ela fala, quer. Ela começou a se comunicar de forma verbal. E assim ela vai pegando não falando corretamente a palavra, porém pegando os sons principais. Normalmente eles usam os fonemas principais das palavras e conseguem e vão assim de uma forma até muito rápida. Eles vão adquirindo um grande vocabulário. Então, com isso, esse processo acontece de forma natural. Por isso que eu digo que é como um passarinho aprender a voar. Ninguém ensina, é só pelo convívio. Agora, quando você tem uma grande dificuldade de comunicação, a criança chega que ela não, aos 2 anos, perto dos 3, ela não realiza nem a comunicação visual. Ela ainda não consegue realizar a comunicação visual, não faz entendimento de nenhum comando e muito menos verbal. Então ela está lá atrás. Quando eu tenho casos mais leves, eu vou ter uma dificuldade, a criança faz o contato visual, mas não faz o verbal corretamente. O corporal às vezes não é bem detalhado pela família, ele é mais subjetivo, então às vezes a gente não sabe se a criança faz ou não. Mas existem crianças que você diz assim, manda um beijo pra tia, e ela solta o beijo pra tia. Dá tchau pra vovó, e ela dá tchau pra vovó. E quando chega na hora de falar é que ela não realiza. Então são dificuldades de comunicações menores. Então, mas é um processo, dependendo do grau de dificuldade de comunicação existente no TEA, você pode ter todo o processo
todas as etapas do processo de desenvolvimento da comunicação afetados, ou você pode ter apenas os estágios finais, dependendo do caso. Então, tenho muitas crianças com TEA que fazem comunicação visual adequadamente e que você, por acaso, não consegue a comunicação verbal, né? Mas quando a criança não faz, chega numa idade que já está atrasada para a fala, mas ainda não realiza nem a visual, é assim, aquele negócio, você dá esse diagnóstico, assim, você dá, não é agradável. Então, assim, dizer que a gente tem prazer, eu não tenho prazer algum, porque o filho de ninguém devia ter nada. Então, eu não tenho prazer, mas é meu papel, eu sou uma profissional liberal e eu posso ajudar a diminuir a dificuldade de comunicação, feito o diagnóstico, encaminhamentos e as orientações. Então, não é prazeroso. Eu fico, a cada diagnóstico desses, eu tento dar da melhor forma possível. E engraçado que a gente vai criando no decorrer da vida, a gente vai criando estratégias para dar diagnósticos difíceis, porque a gente é colocado nessa posição. Então, cada vez que a gente vai aprendendo a tentar entendendo que, embora eu faça esses diagnósticos de forma frequente, porque eu sou procurada por isso, sou procurada por uma dificuldade de fala, eu sou procurada por um atraso na marcha, eu sou procurada por um baixo rendimento. Então eu costumo fazer diagnóstico, e o diagnóstico não é o que você queria que estivesse dentro da normalidade, que o médico dissesse não é nada, não. Então a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, sempre tentando se colocar no lugar do outro. Eu posso já ter dado 200 diagnósticos, 300 diagnósticos de TEA, não sei nem quantos, que eu nunca contei, não sei, mas para essa pessoa eu nunca falei, é a primeira vez. Então eu tentar dar da melhor forma possível, tentar saber falar com as pessoas. E eu também sou muito procurada por pessoas porque receberam já o diagnóstico, mas receberam de uma forma, brusca, rude. E eles vêm para conseguir entender, para que receba para confirmar esse diagnóstico que não está nem muito bem digerido, porque foi jogado assim, meio jogado na cara. Então a gente tem a profissão, ela te dá diversas, não é uma profissão para todo mundo, não é. Medicina não é profissão para todo mundo. Então a pessoa, para exercer ela de forma correta, de forma ética, você precisa de muito. Primeiro, gosto de trabalhar, que não existe nenhum médico que não trabalhe muito. Horas de trabalho. Então, e além do mais, você está lidando com pessoas. Então você está lidando com gente que está aflita, gente que está angustiada, gente que grita com você, que na próxima consulta te pede desculpas, mas você não tem esse direito. Você não tem o direito de estar com dor de cabeça, você não tem o direito de ser rude, você não tem esse direito. E nem sempre você está bem, porque nós não somos. Para o paciente, o médico é meio uma entidade. Ele está sempre ali, ele está alimentado, ele dormiu, ele não tem problemas, ele não tem dores, ele não tem nada. Ele está sempre ali como se fosse uma entidade, um Iemanjá, que não tem compromissos. Mas ele é gente, e ele sofre, ele não toda vida,
pode acontecer dele não estar bem, mas realmente ele não tem esse direito. Nós não temos esse direito. Não é que nós não estamos bem sempre, porque nós temos nossos problemas, nós temos nossas noites mal dormidas, nosso cansaço, mas a profissão não nos dá esse direito. Então você tem que conseguir ser acima de tudo isso. Acho que já teve algumas perguntas, então eu vou voltar. Hoje eu tô tão viajada, numa viajada na maionese, eu sou uma pessoa um pouco, vamos dizer, boba. Eu achava antigamente que isso era defeito. Algumas pessoas ao meu redor dizem que não é, que isso é qualidade. Eu sou uma pessoa que me emociono ainda, me alegro com pequenas coisas. São características que eu não gostaria, embora que eu acho que eu sou um pouco boba, eu não gostaria de perder. Eu fico extremamente alegre com pequenos gestos, com pequenas coisas do dia a dia. Mas eu também fico extremamente emocionada. Eu sou do tipo que chora em filme, em novela. Eu choro às vezes em clipe. E ao mesmo tempo eu fico extremamente feliz com uma coisa que para os outros é tão besta. Então eu sou meia boba. Ai, M. Glória, doutora, poderia falar um pouco sobre o autismo regressivo? O autismo regressivo se fala quando a mãe refere que a criança falava algumas palavras, tinha algum vocabulário, e aí é como se ela deixasse de falar. Doutora, ele falava mamãe, ele falava papai, ele falava titia, ou me dá, ou falava água. E aí ele esqueceu, ele parou de falar, agora ele não fala mais. Então ele regrediu. E isso acontece principalmente por volta dos 2 anos, quando relatado. Se você for estudar bem os casos, trabalhos consideram que se você tivesse atendido essa criança, a gente tem um pensamento assim, se você tivesse atendido essa criança nesse período que ele falava, o papai, a mamãe, que você tivesse examinado, a mãe estava considerando normal, mas você já ia perceber alguns atrasos. Já ia perceber que ele falava, mas não sempre com sentido. Mas é nítido que houve uma regressão. Quer dizer, ele perdeu vocabulários. Ele perdeu o uso das palavras que ele já tinha. E normalmente a aquisição do vocabulário ela é contínua e progressiva. Então nós chamamos de autismo regressivo os quadros. Nós temos crianças que nos procuram que a criança está com atraso de fala. Tem 2 anos, tem 2 anos e meio e nunca falou, não fala. Mas tem aquele que me procura e diz assim, doutor, ele falava. Com 1 ano e meio ele falava mamãe, papai, bola, ele falava água, mas agora ele tem 2 anos e ele não fala mais, ele não parou de falar. Isso é que se chama o autismo regressivo, quer dizer, ele teve uma etapa, parecia que o desenvolvimento estava acontecendo dentro da normalidade e de repente regride. Delane, doutora, como eu gostaria de conseguir uma consulta. Delane, a página, eu já falei isso outras vezes, a página ela não tem nada a ver com o meu atendimento. Não existe nenhuma relação. Eu tento ao máximo possível, tanto que sou eu que gerencio a página, não é gerenciada por nenhuma empresa, porque eu não quero que a página seja comercial. Então a página não foi feita para isso. Então os meus atendimentos, como diz um amigo meu, você é tão facinha, coloca no Google meu nome que você me encontra. Aonde eu atendo, vocês encontram a minha vida inteira. Mas eu não coloco na página. Então, porque eu não quero relação com o meu atendimento. A página não foi feita com este fim. Então, mas é só tão facinha no Google. Facinha.
Gessiária Chaves. Doutora, meu filho tem 1 ano e 5 meses, ele é muito zangado, chora muito, não me larga por nada, tô preocupada. Olha, eu não sei muito opinar, eu só tô pensando aqui porque quando vocês me falam uma pergunta, eu tento procurar. A criança, ela, às vezes, eu já tive um caso que eu me lembro, que a mãe diz assim, ai doutor, ele se agarra na minha saia. E o menino não largava a mãe pra nada. Na consulta, ele se agarrava na roupa. E aí eu, na época, eu disse assim, mas você trabalha? Sim, doutora. E ele chora assim quando você sai pra trabalhar? Ai, chora sempre, eu saio escondida. Ah, você sai escondida? Isso não é bom. Porque a criança começa a te segurar para que você não desapareça. Para a criança pequena, você desapareceu. Você está aqui, mas eu tenho que segurar, porque senão ela desaparece. Então, existe, não estou dizendo que seja o caso do seu, mas eu estou dizendo só por orientação geral. A criança pequena, ela chora quando se afasta da mãe. E a mãe tem que tentar passar com calma, que eu vou, mas eu volto. Você vai ficar com fulano, daqui a pouco a mamãe volta. Mesmo que ele chore, você tem que avisá-lo. Ele não pode, para evitar, você vai evitar de ouvir o choro, mas na hora que ele não te descobrir em casa, ele vai chorar. Então você não está fazendo bem para ele. Porque para ele não vai aprender que você vai, mas você volta. Então, essas estratégias de sair escondido, esperar uma distração, chama o menino, mostra alguma coisa e sai rapidinho pela... Isso não é legal. Isso não é legal. Isso não te... Você tem que criar um vínculo de segurança. Eu vou, mas eu volto. Você vai ficar com fulano. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ir. Mas eu vou voltar. Então, às vezes, a criança tem uma relação muito apegada com a mãe, que de uma certa forma a mãe também está contribuindo para que isso aconteça dessa forma. Então, existem alguns hábitos extremamente errados, porém tão banais que as pessoas nem percebem que está errado. Acho que tinha uma criança chorando, não sei se foi hoje ou foi ontem, eu estava passando e a mãe estava segurando e o menino estava chorando e a mãe dizia assim, olha, para de chorar porque a tia vai brigar. Não é a tia que vai brigar. Não sou eu que vou brigar. Sabe aquele para de chorar porque a tia vai brigar. Mas a tia não vai brigar, eu não vou brigar. Tá entendendo? Então, assim, sempre tem umas frases que fazem as crianças ficarem perdidas. Isso não, assim, eu tô dizendo isso porque eu falo para as mães, porque há muitas mães que as crianças choram para entrar na consulta. Olha, se você chorar, ela vai te dar uma injeção. Gente, não falem isso. Eu não vou dar injeção em ninguém, não falem isso. Tentem manter a segurança do seu filho. Não vai ter injeção. E no dia que vai ter injeção, vai ter injeção. Por quê? Porque vai ter, porque é o dia da vacina. Mas no dia que ele disser vai ter injeção, não vai ter, ele vai acreditar em você, porque você nunca mentiu. E isso é uma coisa preciosa. Você precisa confiar. E a pessoa que ele precisa mais confiar é na mãe. Aprendizagem possível é uma grande qualidade. Eu acho que tu tá falando da minha bobice, né? Eu não sei. Às vezes eu no passado achei que eu sou muito boba, assim, muito emotiva, muito me afeta. Mas graças a Deus é os dois lados. Do mesmo jeito que uma coisa ruim me arrasa e eu posso ficar extremamente chateada, e eu posso chorar, me emocionar por um vídeo, por um filme, por uma música. Também uma coisa mínima me deixa no céu. Então, graças a Deus, eu tenho os dois lados. Keila Passos. Meu aluno fez exame e deu epilepsia generalizada, porém ele não tem crises, mas apresenta alguns sinais de autismo.
tem dificuldade de aprendizagem e não há entendimento em certas coisas. Poderia muito. Quando você tem uma epilepsia, você tem uma alteração de eletro, aquela criança tem crises convulsivas e as crises convulsivas causam atraso. Então vão ter atraso, muito comumente possuem atraso de aprendizado. Você está querendo ver a crise, mas só que o leigo, ele considera a crise um evento grande, ele considera uma crise generalizada, queda ao solo, se bater. Existem crises parciais, existem crises que são durante o sono, existem crises que você tem só alteração eletrográfica e não tem nada na clínica. Então, se o eletro capta uma alteração epileptiforme, isso é verdade, é muito raro. Quando é uma atividade epileptiforme bem definida no eletro, assim, a chance disso não ser epilepsia, de não ter crises, é muito baixa, abaixo de 1%. E aí justifica. A criança tem atraso, tem baixo rendimento, mas doutor, eu não vejo a crise. Sim, mas existem crises que não são visualizadas. Não é por isso que elas não existem. Eu me lembro, eu estou dizendo assim que eu me lembro quando vocês falam, eu tenho uma memória que me vem nos sites. Eu me lembro logo no comecinho, quando eu estava na residência de neurologia, eu fui fazer o eletro de uma criança para aprender, porque a residência é um período onde você tem que aprender tudo. E aí você aprende a colar os eletrodos, não é porque você vai colar, mas é porque você tem que saber como é que é feito, a técnica, porque se você não sabe, isso vai prejudicar o seu desempenho no futuro. E aonde eu fiz a residência, que foi na USP, na época eu odiava, eu achava que não era necessário. Hoje eu vejo como é necessário saber. Você tinha que fazer a lâmina no líquor, você tinha que colher o exame de sangue, você tinha que pregar os eletrodos, você fazia parte de todo o processo. E aí, um dia, eu estava lá fazendo o eletro, uma técnica de enfermagem que faz o eletro, a técnica do eletro, né? Mas eu estava junto com ela, fazendo, para aprender, acompanhando. E aí, naquela época, o eletro ainda não era digital, ainda era no papel. Aí, quando de repente começou a aparecer uma alteração eletrográfica importante no papel, eu olhei para o papel e olhei para o menino. Não tinha nada, o menino não estava fazendo nada. Eu olhei de novo para o papel, olhei para o menino e disse: meu, o que é isso? Crise convulsiva. Mas ele não está fazendo nada. Mas é assim, pode acontecer sem nenhuma manifestação clínica, doutora. A senhora vai aprender isso. Ainda vão lhe ensinar. Pois é, pode sim. Altenisa. Meu filho foi assim, ele falava algumas coisinhas, mas depois de um tempo ele esqueceu tudo. Ela que me perguntou sobre o autismo regressivo. Ana Rosa, boa tarde, boa tarde. O que mais aqui? Aprendizagem possível. É bom brincar com a criança de se esconder atrás do pano e aparecer, esconde, aparece, para a criança entendendo que as coisas desaparecem, mas voltam a aparecer. É uma brincadeira, assim, acho que usual, é bom, né? A criança aprende que a coisa desaparece, ela sente uma mágica nesse desaparecer e aparecer, né? A criança pequena, ela é tão inocente que ela chega a ser assim... O sorriso dela quando ela te encontra é maravilhoso. Você acabou de sumir, quando você aparece no pano, ela abre um sorriso imenso de alegria por te ver. Estrela, doutora, meu filho é tão desobediente, tão teimoso. Será que há algo atrás disso? Ele tem síndrome de Down? Estrela, a criança, teimosia existe em toda criança. Na criança neurotípica, na criança com autismo, na criança com Down, em todos existe.
falta de educação também existe, viu? Existe na criança neurotípica, existe no autismo, existe no Down, todas. Ninguém está isenta de ser birrenta, mal educada. O que acontece é que na criança com autismo, na criança com alguma deficiência intelectual, existem momentos que ele não está compreendendo, que você não está conseguindo passar a informação. Então, parece desobediência, mas é um não entendimento dos limites, das regras, porque ele não está no autismo, pela dificuldade de comunicação, na deficiência intelectual, por dificuldade de compreensão, mas você pode, às vezes, considerar em alguns momentos que é desobediência e teimosia, que não é. Não que ele está isento de ser desobediente e teimoso. Em alguns momentos ele provavelmente é desobediente e teimoso. Mas você precisa ter um olhar mais para saber se você está conseguindo ser clara. Se você está conseguindo passar de forma clara o que você quer dizer, qual a sua regra. Porque educar filho, educação de filho é difícil para qualquer um. Para criança que não tem nenhum problema, é super difícil, porque eu toda a vida explico assim, ó, gente, a criança começou a andar, é a hora que você começa a dizer não. Aí ele começou a subir nas coisas, você diz não pode, desça. Ele quer mexer, ele quer pegar em objeto que não pode, é não, 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 não. Olha, quando começou a andar, conseguiu a autonomia para andar, a mãe começa a ter uma chuva de não. Não, não pode, não, olha o dedinho, não, não pode, não, não pode, não, não pode. A gente fala muito mais não do que sim. Isso ele começou com 1 ano. Eu só vou confiar que ele aprendeu esse não, não pode com 3. 3 anos aqui a gente já começa a achar que ele entendeu alguma coisa, que ele começou a obedecer. Isso quer dizer 2 anos, numa criança que não tem nenhum problema de comunicação, de cognição. Então é claro que quem tem problema de comunicação ou de cognição vai receber muito mais tempo, 4 anos, para começar a entender isso e aceitar e a obedecer. Então parece que é rápido, não é? Pense, tente lembrar. O menino tinha 1 ano, começou a andar, você começou a dizer não, que não podia subir no sofá. O menino está com 3 anos, ainda está subindo no sofá. Você começou a falar isso, ele tinha 1 ano, e ele ainda não está entendendo, não te obedece. E o menino não tem nada. Criança jogar papel no chão. O menino tem 1 ano e meio, você já está reclamando que ele jogou uma coisa no chão. O menino tem 5 anos, ainda de vez em quando joga um papel no chão. É falta de educação. Ele ainda não aprendeu. E ele não tem nada. Ele não tem um TEA para que eu diga que é porque ele é TEA, ele não tem um DAO para me dizer que ele é porque ele tem um DAO. Então, qualquer patologia desse tipo, ela vai atrapalhar o seu processo de educação. Então, vai ser mais demorado a imposição de limites. Porém, também não coloque que tudo dele é por causa disso. Então, tem momentos que é desobediência. Ele já entendeu que não é para jogar o papel no chão, mas está jogando. Ele já entendeu que não é para subir no sofá, mas ele está subindo. Então, como toda criança. Então, eles não são isentos. Keila Passos, muito obrigada, você é 10. Obrigada, de nada. Doutora o Cardial. Eu não me lembro. Doutora, meu filho tem epilepsia, toma Depaquene de 500 mg e carbamazepina. Ele fica muito trêmulo diariamente. Teve 3 crises na madrugada durante o ano passado e hoje em dia ele tem apenas choquinhos na boca. Esse choquinho na boca é uma crise parcial, mas é uma crise. Então, para que você consiga um bom controle, você teria que ter controle de todas. E o trêmulo pode ser um efeito colateral das medicações, mas é um efeito colateral que não vai, às vezes é um tremor fino da mão,
Mas isso não tem grandes prejuízos para a vida. E quanto mais crises ele tiver, piora o atraso possível que ele pode ter de memória, concentração, atenção, que vai dar prejuízos muito grandes na vida escolar, na vida adulta. Então você tem que ponderar quando você tem um efeito colateral, se é um efeito colateral importante que me impeça que eu preciso trocar a medicação. E você está dizendo que ele ainda está tendo crise, então ele ainda não teve controle total das crises. Doutor, o remédio Gardenal, eu entendi cardial. O remédio Gardenal, ele deixa a criança mais nervosa e com dificuldade de aprender? Não é assim, ele não deixa a criança com dificuldade de aprender. Mas no Gardenal, você pode, em algumas crianças, dar um caso de irritabilidade, que para vocês, você pode colocar o nome como nervosa. Então, pode acontecer irritabilidade com o uso do Gardenal. Qual o motivo desses choquinhos na boca? Esse choquinho é uma crise parcial. A Estrela está dizendo que ele tem síndrome de Dandy-Walker, não é Down. Mas a síndrome de Dandy-Walker pode nem ter alteração cognitiva, depende do caso. E pode ter uma alteração cognitiva leve, pode ter até uma alteração cognitiva importante, independente, como eu quis dizer, independente se ele tem deficiência cognitiva ou se ele não tem deficiência cognitiva, a educação é difícil. E uma coisa que, assim, você tem que conseguir, eu faço todos os dias um grande exercício para explicar para as mães patologias, todos os dias, e aqui também. Todos os dias me perguntam coisas e eu respondo no nível que você possa me entender. Isso é meu exercício diário. Quer dizer, não adianta eu passar o meu conhecimento com os termos técnicos como eu falo com um colega médico. Porque você não vai entender nada e não é meu objetivo. Então, todos os dias eu faço um exercício de tentar passar o que eu quero passar de conhecimento de uma forma a nível que a pessoa possa entender. Você, como mãe, sempre tem que fazer isso. Você tem que passar o que você quer ensinar de certo e errado para o seu filho, mas você vai ensinar o certo de uma forma, no nível que ele possa compreender. E aí, isso se coloca para qualquer criança neurotípica, com TEA ou com deficiência cognitiva de graus variáveis. Carol Nascimento, boa tarde. Paquidiria pode ter correlação com citomegalovírus na gravidez? Pode. Mas também pode ter uma formação que pode acontecer também de forma sem correlação com nenhuma das doenças do TORCH, que são as doenças que causam infecções neonatais congênitas. Okubok, amando sua life, muito obrigada. Desenvolvimento neurológico e é chato quando eu tenho como vocês, eu não posso falar quando eu vejo, eu sei o que é a falta de educação e o que é a limitação do paciente. Eu sei o quanto que ali é uma limitação da patologia do paciente e quando ali é falta de educação. Eu tenho isso muito claro quando eu vejo no meu atendimento, mas eu não posso falar. Porque como nenhuma mãe gosta de que a outra pessoa diga que seu filho é mal educado. Mal educado, quer dizer, não foi bem educado, quer dizer, não aprendeu a sua educação. Então, eu tento explicar, algumas vezes eu uso essa explicação, independente da religião que você possua, independente da religião, eu acho que todas as pessoas concordam com os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, não matarás, não roubarás.
E você vai ter o tempo que você vai ter que ensinar ao seu filho isso. Porém, dentro desses 10 mandamentos tem respeitar pai e mãe. Então, você foi lhe dado esse papel de ensinar o que é certo e o que é errado. Então, respeitar pai e mãe, obedecer pai e mãe, é seu papel e esse já começou. O ensinar a não matar, não roubar, vai acontecer no futuro. Mas a obedecer e a respeitar pai e mãe já começou. Começa logo que a criança começa a andar. Você que é seu papel ensinar. Maria Melo, epilepsia pode ser confundida com autismo? Eu não sei como, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não vejo. Porque a epilepsia pode causar atraso. Então, se na consequência da epilepsia, atraso pode ser confundida com autismo, isso sim, pode. A epilepsia não. Mas como a epilepsia causa atraso, pode causar atraso no desenvolvimento neurológico, então o atraso pode ser confundido com autismo. Aí tem algum sentido. Amanda Meirelles, eu costumo dizer às pessoas assim também, doutora, ter um filho com limitação não significa que irei limitar ele de aprender o que é certo e o que é errado. Não ligo para a birra dele, porque toda criança faz birra. Eu tenho crianças com deficiência cognitiva obedientes, educados, e eu tenho alguns mal educados demais. E você na consulta, você percebe a falta de limites, que a mãe não dá limites. Que acha que porque ele tem alguma limitação, ele pode fazer tudo, que ele está fazendo aquilo porque ele tem alguma limitação. E não, ele tem limitações, porém, ele tem condições de aprender vários limites, mas ensinar limites não é fácil. E a pessoa também não gosta. Você está dizendo que eu não posso fazer alguma coisa, eu não vou gostar, eu vou aprender a ter limites, mas não é uma coisa que eu tenho um prazer que alguém me diga que eu não gosto, não posso fazer alguma coisa, eu não posso pegar em alguma coisa, eu não posso ir para algum lugar. Eu não tenho prazer nisso, eu não gosto nisso. Eu não gosto, a criança não gosta, ninguém gosta. Agora, são limites impostos, necessários, e a criança, de uma certa forma, ela até pede os limites. Quando a gente está atendendo, você vê que a criança, às vezes, ela está até instigando a pessoa, pedindo a pessoa para ter limites, para impor os limites. Mas muitas mães não veem isso. Acham que a criança pode, porque tem uma limitação qualquer, às vezes é até leve, o problema de comportamento é muito maior do que a limitação cognitiva. E birra toda criança faz. Criança com TEA faz, criança neurotípica faz, com deficiência intelectual. Não existe criança que não faça birra, quando é contrariada. Amanda, hoje é mais obediente, doutora. O meu filho mais velho, de 11 anos. É porque você trabalhou. Mas é o que acontece, é mais obediente, mas é porque são anos. Para você ter uma criança obediente, você vai ter uma criança obediente lá pelos 5, 6 anos. E você começou a ensinar com 1. E isso sem nenhuma dificuldade. Eu estou falando de criança neurotípica. Então, você vai começar a ter uma criança obediente lá pelos 5 para 6 anos. Então, só aí você já levou 5 anos, sem nenhum prejuízo de cognição ou de comunicação. Quem tem esse prejuízo vai levar mais tempo. Maria Melo, muito obrigada, meu amor. De nada. Keila, mas há muitos autistas que têm comorbidade com epilepsia. Sim, 40% dos pacientes com autismo possuem alterações de eletro compatíveis com epilepsia. E aí vem a pergunta, quem veio antes, o ovo ou a galinha?
Porque normalmente o diagnóstico de epilepsia, ele é feito depois do autismo. Então, quanto que ele tem o autismo e quanto é um atraso secundário à epilepsia? Quem veio antes? O ovo ou a galinha? 40%. Por isso que todos os pacientes com diagnóstico de TEA ou para investigação de TEA é solicitado eletro, mesmo com a família não relatando nenhum episódio sugestivo de crise convulsiva. Keila Passos. Tenho uma filha autista e nunca tratei como autista. E sempre tirei os interesses dela como punição. Mas assim a gente tem mas isso é um bom senso, tá entendendo? Existem pessoas que têm um bom senso. E, por exemplo, me lembrei agora do fato de uma senhora que ela chegou para mim no posto. Ela chegou para mim, um menino já devia ter 12 anos e ele tinha uma síndrome de Down. E o menino falando, educado, o menino estava ótimo, conversando, educado. E aí ele, doutora, por que a senhora veio? Ela disse, não, doutora, é porque eu fui pro posto e a pediatra disse que ele tem que ter um neuropediatra. Aí eu conversei, perguntei como é que ele dormia, como é que ele comia, como é que ele estava na escola, como é que ele estava social. Eu estava ótimo. Eu disse, mas ele não precisa de um neuropediatra. Porque a senhora já fez tudo, o seu bom senso. Precisa de uma neuropediatra porque a gente precisa orientar como desenvolver a linguagem, como desenvolver a marcha. Mas a senhora já desenvolveu tudo. Ele está ótimo. Então, a senhora não precisa muito dos meus serviços, porque a senhora já fez tudo. E fez pelo amor, pelo bom senso, pelo olhar sensível, que consegue perceber a limitação do filho, mas mesmo assim consegue entender que ele precisa evoluir e desenvolver, e como desenvolver. Então, a senhora já fez tudo. Ele já tem 12 anos, ele não está mais precisando de mim. E tem mães que são assim. Já tem outras que eu preciso ensinar tudo. Que eu preciso ensinar, que eu tenho que botar para engatinhar. Que eu preciso ensinar a tirar a chupeta. Que eu preciso ensinar que a criança precisa mastigar. Que ela precisa tomar suco, que ela não é mais bebê, que agora ele é menino, que você não podia estar passando a sopa no liquidificador, que essa sopa de batatinha, cenourinha é para bebê de 6 meses, ele não tem 6 meses, ele tem 3 anos, então ele tinha que estar comendo, ele quer para comer feijão, ele é para comer carne, ele não é para tomar sopa de peito de frango com batatinha e cenourinha, porque isso é o começo da sopinha, do bebezinho, mas ele não é mais um bebezinho. E se a senhora quiser um bebezinho, a senhora vai ter que arranjar outro, porque esse cresceu. Então, do mesmo jeito que tem algumas mães que fazem tudo, tem outras que a gente tem que explicar tudinho, porque elas ficam tratando o menino como bebê. Então, elas ficam... Chega a menina aqui de 10 anos com a mãe com lencinho umedecido. Por que esse lenço umedecido? Meu tem 12 anos. Tá entendendo? Então, as pessoas tem gente que precisa mais de orientação do que outras. Tem gente que eu não preciso, é óbvio. Mas para outras precisa ser dito. Então, talvez eu sirva mais as pessoas que precisam ser dito, né? Gente, eu tô chegando a 1 hora da live. Então, o Instagram costuma me cortar com 1 hora. Ultimamente, ele não tem me cortado. Não sei muito porquê. Vou repetir o aviso que eu fiz no comecinho da live. Próxima semana eu vou fazer a live da terça-feira às 5 horas, sozinha, respondendo as perguntas de vocês. Mas não vou fazer a live da quinta-feira, que é dia 24, né? Então, por motivos óbvios. Então, por isso, fiquem atentos na terça-feira. Adorei
adorei, agradeço. Eu me lembro de algumas. A Maria Mello, eu me lembro. Tem algumas que eu até me lembro. As pessoas que fizeram print, adoro. Porque, de uma certa forma, é uma forma de vocês demonstrarem que estão comigo na live, que gostam da live, que vale a pena, que eu tiro as dúvidas. E aí, quando vocês fazem um print, botam obrigada, adorei, foi maravilhosa, é uma forma de vocês externarem o que vocês acham desse serviço da página Neuropediatria para você. Tá certo? Então eu vou deixar um tempinho parada para vocês fazerem a live. Peço que façam, porque eu adoro. Chuva de corações. Façam um print, coloquem um recadinho do coração e eu vou repostar na página. Terça-feira eu me encontro com vocês antes do Natal e na quinta eu não devo fazer a live da quinta-feira, tá certo? Um beijo, fique com Deus, eu vou ficar paralisada 5 segundos. Quem quis, deu, né? Então, quem quiser compartilhar a live, pode compartilhar a live, vou salvá-la agora no IGTV, porque eu deixo essas lives salvas, que muita gente assiste depois, por causa do horário, né? Nem todo mundo assiste ao vivo. Quem tiver alguma pergunta, mas hoje eu respondi a todos. Não sobrou pergunta aqui. Tá certo? Obrigada pela presença de todos. Conto com vocês na próxima terça-feira. Beijo. Usem máscara.